A opinião dos nossos jornalistas e convidados não refletem necessariamente a opinião da Rede Mundial. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Para nós, sempre o mais importante é a sua opinião. Infelizmente, nós tivemos um fato aí lamentável nessa última semana, com a morte, envolvendo um ativista, um simpatizante do Partido dos Trabalhadores e uma outra pessoa, também simpatizante do governo Bolsonaro, que infelizmente chegou a esse ponto, Nós temos muito que lamentar. Chegou a morte de um, outro ainda internado em estado grave no hospital, e nós precisamos rever, alguns conceitos, porque é um absurdo, pelo simples fato de uma pessoa não pensar como você, ou não externar uma opinião com a qual você concorde, se chegue às vias de fato. E nesse caso, pior ainda, lamentavelmente, a morte de uma pessoa envolvendo uma discussão política. A discussão política, ela se resolve aonde? Em debate político e nas urnas. E quem tem mais voto vence, assim é a democracia. Você pode concordar ou não concordar, mas o sistema democrático de um Estado democrático de direito é esse. As divergências políticas são debatidas em debates políticos, no Congresso Nacional, e a decisão final é o voto soberano do povo. É o povo que vai decidir quem vai exercer o cargo de governante. Você pode tanto concordar ou não concordar, mas a democracia, ela funciona assim. E graças a Deus, no Brasil, nós vivemos num Estado democrático de direito, numa democracia ainda jovem, Você pode falar, não, mas como jovem? Já tem quase 40 anos, mas perto das democracias aqui dos Estados Unidos, da Europa, é um bebê ainda, Tá engatinhando. Mas graças a Deus nós temos o direito de eleger os nossos governantes diretamente. E temos que respeitar sempre o resultado das urnas. Você pode ter concordado, ter votado para quem ganhou ou não, mas você tem que respeitar o resultado das urnas. Você pode ser oposição, você pode divergir, você pode questionar, você pode contestar, dentro dos limites legais. Infelizmente, a gente nota no Brasil hoje que essa discussão política está perdendo espaço para as agressões verbais, agressões físicas, até entre familiares, entre parentes, entre amigos, e chegar num ponto como chegou nesse caso aí do Paraná, que mais uma vez nós lamentamos profundamente o ocorrido, uma coisa que não dá nem para se classificar por uma discussão política, tirar a vida de uma pessoa, totalmente inaceitável. Mas a nossa pergunta hoje, a sua participação, você teria medo, você teria receio de participar em manifestações políticas agora, com o clima que está no Brasil? Você se sentiria seguro em ir numa manifestação política para um candidato A, um candidato B, de centro, de direita, de esquerda? Você se sentiria seguro em participar, de repente, se esse candidato convocasse os seus apoiadores, para um determinado local? Você acha que, com toda essa violência, com tudo que está acontecendo, você se sentiria seguro, você teria coragem de ir a uma manifestação política, independente de quem for, de qual partido for, ou de qual candidato for, independente disso, você se sentiria seguro em participar dessa manifestação política? Essa é a nossa pergunta hoje, já está aí na tela. Você já pode votar pelo Instagram e não só votar, você pode deixar também a sua opinião.
Nós vamos ler algumas opiniões, às vezes não dá para ler de todo mundo pelo tempo do programa, mas nós vamos ler algumas das opiniões dos nossos internautas. E já dando boa noite à minha querida Priscila, prazer novamente em participar aqui com você. Boa noite, doutor Denis. E já passo a bola para você apresentar boa noite. Nossos convidados de hoje. E já agradecendo aos convidados também. Por favor, Priscila. Sim, boa noite, doutor Denis. Boa noite aos nossos telespectadores. E sim, boa noite aos nossos convidados de hoje. Boa noite. Bom, temos o Fernando Lisboa, ele é jornalista e influencer digital, youtuber. O Wesley Ross, que é produtor musical, empresário em vários ramos, ativista político e está à frente de manifestações pró-governo. O Daniel Araújo é cientista social, mestrado em ciência política pela USP e servidor público do governo do estado de São Paulo. E via VMix, nós temos o Major Jaime. Ele é vereador, eleito em 2020 na cidade de Campinas, cristão, conservador e tem experiência em segurança também. Sejam muito bem-vindos. Doutor Denis, esses são os nossos convidados de hoje. Muito obrigado pela participação de todos, aí, por ter atendido o nosso convite. E eu queria só colocar mais um ponto, isso tudo que envolve a parte política, eu acho que é um reflexo da nossa sociedade. Como no esporte também, quando a gente vê essa briga de torcidas organizadas, violência, chega até morte, pedrada em ônibus, etc. Isso é um reflexo da nossa sociedade. Então, eu só gostaria que depois até os convidados também abordassem um ponto, esse aspecto. Eu acho que isso, enquanto for tratado como assunto político, como assunto esportivo, nós não vamos sair dessa situação. Esse assunto tem que ser tratado como crime, aspecto penal. Então, quem faz uma atrocidade dessa, de matar outro, de agredir, de ameaçar, de constranger, tem que ser processado criminalmente, esquecer o ambiente que ela foi feita. Ah, mas foi num ambiente político, eu estava de cabeça quente, não interessa. Ah, mas foi num estádio de futebol que estava todo mundo gritando e eu também estava de cabeça quente, eu fui para cima do outro e aconteceu essa tragédia. Não interessa, é crime, tem que ser processado e se for condenado tem que cumprir pena. A gente não pode tratar assunto político, encarar como assunto político isso que aconteceu agora no Paraná. Como a gente não pode tratar como assunto desportivo quando uma torcida organizada ou um vândalo desse vai e mata um outro porque está com uma camisa de um outro clube ou porque discutiu com ele. Isso é assunto criminal. Enquanto no Brasil a gente for colocando, sabe, não é bem isso, vamos suavizar um pouco, foi no calor da discussão, negativo. Tem que ser processado, se for condenado tem que cumprir pena, porque ele cometeu um crime. Eu já queria pedir, se já estiver no ponto, vamos para a matéria tema do nosso programa e depois a gente já volta com a participação inicial dos nossos convidados. Pode rodar, por favor. As manifestações populares acontecem no mundo todo pelo povo para defender uma causa. Os motivos podem ser os mais variados, como reivindicação política, violência policial ou até mesmo pelo aumento da passagem do transporte público. No entanto, o que era para ser algo pacífico e reunir pessoas nas ruas em torno de uma causa pode ser perigoso. Discussões, agressões físicas e até mortes são frequentes nas manifestações. Shinzo Abe, premier que por mais tempo permaneceu no cargo na história do Japão, foi morto aos 67 anos após ser baleado enquanto discursava num ato de campanha eleitoral na cidade de Nara. No último domingo, o guarda municipal Marcelo Arruda foi morto a tiros em sua festa de aniversário em Foz do Iguaçu. O evento celebrava os 50 anos de Arruda e contava com uma comemoração temática do PT. Tudo começou quando o agente penitenciário Jorge José da Rocha Guaranho invadiu a festa e matou a tiros o aniversariante. Segundo o boletim de ocorrência, ao invadir a festa, o atirador gritou: "Aqui é Bolsonaro". Nas redes sociais, Guaranho demonstra apoio ao presidente Jair Bolsonaro e às pautas defendidas por seu governo.
E lembrando, você pode acompanhar também o nosso programa através do nosso canal no YouTube, Programa Na Sua Opinião. Nesse canal que está agora aparecendo aí na sua tela, você pode assistir tanto o programa ao vivo, como também todos os programas já veiculados. Eu queria passar agora ao Fernando Lisboa, já para os comentários iniciais dele sobre o assunto. Boa noite, Fernando. Muito obrigado por ter aceito o convite. Boa noite, um prazer recebê-lo. Boa noite, obrigado pelo espaço. E é um prazer estar aqui participando desse programa e poder passar um pouquinho, né, do que é realmente as ruas. Eu, como criador de conteúdo, eu consigo andar nas ruas e em estúdio também. E eu vi que o senhor abordou esse tema, né, do que aconteceu no Paraná. Eu estou acompanhando esse tema já há alguns dias, né? É triste isso que aconteceu, eu repudio qualquer ato de violência. O debate ele tem que ser no campo das ideias, é isso que vem a democracia, o debate político, mas a gente tem que ser consciente também com o que está acontecendo no Brasil. Tá? Nós temos uma eleição polarizada, um país que por muitos anos acabou ficando na mão de um determinado partido, que deixou aquele histórico de corrupção, né, e uma destruição moral na nossa sociedade. Isso não tem como tirar desse aspecto, não tem como tampar o sol com a peneira. Houve sim todos aqueles esquemas de corrupção, teve. Isso que aconteceu no Paraná ainda precisa ser muito bem investigado, porque ontem o presidente ele ligou para a família, conversou com a família, mas você sabe, né, tem pessoas que utilizam dessa tragédia, não respeitando a dor, e fazendo ali em cima quase que um cabo eleitoral. O próprio irmão do Denis, desse rapaz que infelizmente sofreu, perdendo a sua vida ali comemorando o seu aniversário, independente de oposição, de ser de direita ou de esquerda, de A ou B, de ser de PT, apoiar o presidente ou não, a vida vem em primeiro lugar e o respeito, tá? O presidente deixou muito claro, esse cidadão que cometeu esse ato tem que ser punido mediante a lei, sem qualquer alívio, independente de apoiar A ou B. Então a gente tem que deixar muito claro isso. E esse assunto que aconteceu com ele tem que ser investigado, porque quando a gente vê essa imagem passar na televisão, Denis, parece que simplesmente ele entrou, pegou uma arma e falou assim, ó, aqui é Bolsonaro e saiu atirando. Parece que só foi nisso, não resume nisso. Alguma coisa aconteceu antes. Nós temos que saber o antes. Ninguém vai sair, eu vou matar. O que aconteceu antes? Qual foi o conflito? Qual foi o debate? Teve alguma coisa antes? Então, quando a gente pega essa cena, parece que o cara falou assim, ó, eu apoio o Bolsonaro, vou lá e vou matar e pronto. E não é assim, tá? Não é assim. Eu trabalho na rua, vai fazer já quase 10 anos de redes sociais. Manifestações, cobrindo. Todas as manifestações que eu cobri pelo Brasil, andando no meio do povo, pró-governo, é senhoras, é mãe, é pai, é filho. São pessoas que querem uma nação melhor, um país melhor, não só para mim, mas para aqueles que eles vão deixar aqui. E nós, como cidadão brasileiro nessa nação aqui, nós temos que cuidar dela. Entendeu? Então, independente de A ou B cometer isso, o crime foi cometido, será punido mediante a lei, mas é um caso que é necessário ser investigado a rigor da lei e não ser utilizado como palanque político, ok? Porque é muito fácil, a dor da família está daquele lado, os irmãos dele deixou muito claro, não concorda da maneira que estão usando esse caso e fazendo uma politicagem em cima de uma dor de uma família. O criminoso que cometeu isso será punido sim, sim. Agora, me desculpa, usar isso como politicagem, palanque político em cima de uma dor para atacar um político que é de viés do contrário, aí já é muita maldade e um mau caratismo total, ok? Então a gente tem que separar os pontos. Aconteceu o crime, será investigado, será punido e nós não podemos colocar aqui, no Brasil, me desculpa, teve uma pessoa que saiu candidato. Você mostrou agora o primeiro-ministro japonês, a covardia que fizeram com ele. No Brasil aconteceu isso. Tivemos um candidato quase morto, que foi o então presidente Bolsonaro hoje. Ele teve uma faca atravessada no seu bucho. Eu estive na casa do presidente, eu vi o bucho dele arrebentado no meio. A vida do Bolsonaro nunca mais será a mesma. Cortaram ele de fora a fora. Jogaram aquele bucho dele para fora várias vezes. Uma pergunta eu faço, quem mandou matar Bolsonaro? O lado radical, eles querem colocar para o lado da direita. Olha, eles são muito radicais. Defender valores, defender família, defender princípios, defender liberdade, defender igualdade, defender a paz. Será que isso é ser radical? Ser cristão, temer a Deus, querer uma família bem? Eu quero deixar os meus filhos numa nação que não precisa amanhã pegar mala e sair correndo para outra nação. Então, hoje, está polarizado, não existe terceira via. Terceira via é uma ficção científica. Está polarizado, sim, entre esquerda e direita, e eu sempre retrato isso como o bem e o mal. Dá para escolher. Dá para escolher. E as pessoas têm que ver isso. Porque hoje no Brasil, Denis,
O que está acontecendo no Brasil? Você está nos Estados Unidos, correto? Exato. Você está num país, eu estive aí, passei 30 dias aí fazendo missão de campo. Você está num país que o cidadão de bem pode ter uma posse de arma, dependendo do estado que você tiver. Você está num país que você tem direitos constitucionais garantidos. Você está num país que você vai poder sobreviver muito bem, porque lá é bom. Você não vê americano fugindo para Cuba, você não vê americano fugindo para Venezuela, você não vê americano fugindo para outros países. Não, você vê aquelas pessoas querendo entrar de todo jeito nos Estados Unidos. Então, assim, nós cuidamos do nosso Brasil, esses radicais punidos em cadeia, sem papo, não tem que alisar direita ou esquerda, cometeu crime é cacete sim, ponto final, você entendeu? Agora, usar uma dor de uma família para fazer palanque político, me desculpa, tem que ser muito canalha para fazer um negócio desse. Fernando, só te pedir licença, eu queria passar agora ao Wesley para também as primeiras impressões, a análise inicial dele. Boa noite, muito obrigado, Wesley, por ter aceito o convite, um prazer recebê-lo aí. Boa noite, doutor Denis. Olha, o assunto ele é muito atual, eu fico até maravilhado de levantarmos uma pauta dessa. Eu fiquei feliz de encontrar o Lisboa aqui, porque ele se encontra muito em manifestações, né? O Lisboa, para quem não sabe, ele está sempre com o presidente para cima e para baixo, e eu, ultimamente, tenho caminhado bastante com o nosso presidente, e eu vejo exatamente essa discrepância, essa diferença brutal e grital que existe de manifestações. Existe o descontrole temperamental e psicológico, existe um doido lunático como esse é um bandido, esse é um marginal, esse é um monstro. Você não tem que medir se é direita ou se é esquerda. Por exemplo, você não tem que ter ética de cristã ou ética social. Não, ética é ética. Ou você é moral ou você não é, você tem ética ou você não tem. Então, essa hora eu não coloco na balança quem é direita, quem é esquerda. Né? O caráter, o temperamento da pessoa não tem partido. O cara é aquilo por natureza. Né? Então, já é um assunto para a justiça. Agora, quando nós falamos, eu vi o tema sobre manifestação política, eu achei interessante, porque, por exemplo, eu estou num ambiente que, geralmente, doutor Denis, você encontra uma velhinha, você encontra crianças. Vou te falar o cenário, tá? Se você levantar agora na internet, qualquer manifestação de direita, qualquer uma delas, você não acha bandeira de partido. Você não tem bandeira do PTB, do Republicanos, do PL, o partido que for. Você não encontra, você vai encontrar bandeira do Brasil, bandeira de Israel. Bandeira do Brasil, bandeira de Israel. Das duas manifestações, que vamos qualificar aí o lado A, lado B, direita e esquerda, de um lado você tem os caras encapuzados que vão depredar, que vai queimar pneu. Você tem, por exemplo, a Marcha das Vadias. O nome já diz tudo, mas é uma manifestação de viés da esquerda? Ok. Mas nessa manifestação, quebra-se imagens da Igreja Católica, promovendo o vilipêndio. Da mesma forma com que se trata em museus, quando você vai levar criança, você tem quadros de Jesus transando com o animal. Então, é uma discrepância social, que você vê que, poxa, por que eu vou amarrar um pano na cara para deixar só meu olho? Quem é que não pode ver meu rosto? Por que a polícia não pode ver meu rosto? E polícia... Agora já é proibido isso, né? Já é proibido, você já não pode mais participar de manifestações escondendo o rosto. Desde aquele episódio lá da morte do cinegrafista da Bandeirantes, né? Exatamente. Ali houve uma mudança legal nesse sentido. É lógico, tem gente que ainda continua não respeitando, mas hoje já existe uma previsão legal. Exatamente. Eu assisti um podcast de um policial e ele falando assim, olha, eu não sou direita, não sou esquerda, que eu tenho que defender o Estado, mas é impressionante a quantidade de mães que vêm com crianças e fazem filas das manifestações de direita para tirar foto com a polícia. Para a criancinha fazer foto com a polícia. Eu acho isso tão bonito. E em todo o ambiente que eu estou, respeita-se a fé dos irmãos cristãos católicos, orando o Pai Nosso. Ou sempre um pastor lá em cima trazendo uma bênção. Diga-se de passagem que numa manifestação dessa, onde você tem oração, você vai falar de Deus, pátria, família, liberdade. Aí você vê um caso isolado, não foi uma manifestação, foi uma festa de família, um aniversário, foi uma festa isolada, né? O próprio irmão ouviu hoje o depoimento, que eu queria me integrar mais do assunto, o próprio irmão dizendo assim, olha, já fizeram aí o uso da Marielle para palanque político, não vão fazer com o sentimento da minha família. O cara entendeu que é um caso isolado e esse marginal, que se for é de direita ou de esquerda, não me importa, é um marginal. Da mesma forma como quem assassinou a Marielle. É bandido, é assassino, então não importa se é direita ou se é esquerda. As pessoas até me questionam, doutor Denis, mas você, os ativistas de movimento de rua, eles falam que eu tenho eu tenho discurso de branco, né? Eu falei, mas pelo amor de Deus, quer dizer que... Não, porque você está defendendo... Você não defende o movimento. Eu falei, que movimento? Movimento negro. Eu falei, aí está a diferença. Você é negro e minha raça é humana.
Eu sou daltônico, não sei quem é branco, quem é preto. Né? Ah, porque a Marielle... Não vou subir no caixão da Marielle para fazer da minha pele uma bandeira política e ideológica. Se eu tiver que fazer isso, eu subo no caixão de Machado de Assis, que fundou a Academia de Letras, que eu sou um preto inteligente. Ou então eu vou subir no caixão pelo amor de Deus. Então, assim, você vê que há uma intolerância, há uma ignorância até cultural. E tem esse cara do descontrole temperamental, né? O maluco. Você vê, nos Estados Unidos, onde você está, tem a liberação, mas você não vê americano saindo dando tiro. De vez em quando aparece um louco na escola que metralhou, tá? Mas acontece isso nas religiões. Mata-se muito mais por religião, por briga e confronto de religião, como também, como você bem colocou, em torcida de futebol. Então, quando foi que você viu alguém matar por Alckmin, por Dória, por Bolsonaro? Você não vê. Apareceu um caso, mas agora já é um motivo da gente acender uma fogueira, né? Então, é uma vida que está em jogo e é um bandido que está em jogo. Tem que ser punido. Esse caso é atípico, ele é episódico. Wesley. Né? Nós já vamos voltar com vocês. Deixa eu só passar a bola agora para o doutor Daniel. Sim. Nós temos aí um convidado do Remix, esses são só as considerações iniciais, daqui a pouquinho tem o Povo Fala também. Doutor Daniel, boa noite, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer recebê-lo. Então, né, um dos fundadores da democracia foi o grande Martinho Lutero, né? Há 1500, aproximadamente, mais de 500 anos atrás, porque antes de Martinho Lutero, todo mundo que discordasse da Igreja Católica era queimado, né? Então, assim, grande Martinho Lutero criou o direito ao dissenso. Então, democracia é o quê? Você ter direito de discordar do outro, né? E a democracia, assim, ela tem algumas coisas importantes que o senhor já mencionou. Eleições regulares, né? Mais de um partido, voto secreto, livre, né? Você tem imprensa livre, você não saber quem vai ganhar a campanha, quem vai ganhar a eleição antes do resultado. Então, assim, são coisas muito importantes. Então, assim, você querer destruir o outro é você regredir na história. Então, a democracia é o regime do dissenso, é o regime onde você pode debater ideias livremente e as políticas públicas, o desenvolvimento social só surge desse dissenso, dessa discórdia, de você poder manifestar suas opiniões, e é assim que as políticas públicas evoluem, né? O Brasil, depois da Constituição, teve já várias eleições, os resultados foram respeitados, né? Tirando os impeachments, que fizeram um mal danado para a democracia, porque não se respeitou os mandatos. Mas, assim, democracia é isso, você debater as suas ideias, né? O meu irmão tem uma posição lá em casa, eu tenho uma posição diferente, e nem por isso a gente briga, né? E tenho amigos do trabalho também que têm posições diferentes. Então, democracia é isso, e desenvolvimento social, desenvolvimento econômico do país só vamos conseguir se respeitarmos a opinião do outro, e como o senhor falou, quando tiver a eleição, quem ganhar, a gente aceita o resultado e leva isso. O que, por exemplo, nos Estados Unidos hoje está tendo uma CPI, né, que o senhor deve estar acompanhando, que o presidente Trump não aceitou os resultados e hoje ele está tendo que responder por isso, né? Está tendo uma comissão parlamentar de inquérito. Então, assim, isso faz parte da democracia, né? Você discutir, respeitar a ideia do outro, participar das manifestações, colocar as suas ideias, porque só assim o nosso país vai se desenvolver, crescer, distribuir renda, distribuir políticas públicas. Exato, até pegando um gancho aí no que o senhor falou, realmente a posição do ex-presidente Trump está bem complicado aqui, pelos esses depoimentos, tudo. Agora, veja o que é o respeito à democracia, né? Ele, até então, não tem nada provado, mas até então tudo indica que ele agiu de uma forma errada e ele vai ser punido. Em que pese a popularidade do presidente Biden aqui está horrível. A população está decepcionada com o governo dele, inflação alta, as políticas dele, a população muito descontente. A aprovação dele está muito próxima do recorde negativo. Ele vai ser investigado e
independente disso, a aprovação popular do Biden não está sendo satisfatória. Eu queria passar, Priscila, para a primeira prévia da nossa pesquisa e algumas opiniões dos nossos internautas, e depois a gente já vai voltar com a participação pelo VMix do Coronel, direto lá de Campinas. Pois não, Priscila, por favor. A nossa primeira parcial de hoje diz assim, doutor, 52% do nosso público aí pelo Instagram opinou que não, né? Tem medo de participar das manifestações políticas, não tem medo. E outros 48% afirmou que sim, tenho medo. Agora, pelo nosso canal do YouTube, nós temos comentário. A Clair Navarro disse assim: moro em Campinas e sempre participei de manifestações no Largo do Rosário, que é em Campinas, interior de São Paulo, e na Avenida Paulista também, e vou continuar a participar. Já no Instagram, o Nilcinho disse assim: eu não tenho medo de ir em manifestações. O problema está na intolerância das pessoas que não aceitam o oposto. Já o Alexandre disse da seguinte forma: só tenho medo das manifestações da esquerda. Sempre tem quebra-quebra, vandalismo, violência, drogas, bebedeira e invasões. Doutor Denis, essas foram as nossas primeiras impressões pelo Instagram, como comentei. Vou repetir aqui. Você também que nos acompanha, nosso telespectador, pode ir às nossas redes sociais e opinar na nossa enquete, seja o nosso participante. Nós fizemos a seguinte pergunta: você teria medo de participar das manifestações políticas, já imaginando esse cenário que encontramos hoje? Então, na nossa primeira parcial, como o doutor Denis pediu, temos a seguinte resposta. Olha lá na tela para você aí que nos acompanha. 48% disse que sim, né? Existe um medo, uma preocupação. Já outros 52% disse que não. Está totalmente disposto a participar das manifestações, independente do que aconteça no cenário nacional. Doutor Denis? Então, praticamente é um empate técnico, né? Isso. Como a gente fala em termos de pesquisa, margem de erro, né? 2 para cima, 3 para baixo, tira 9, sora 0 lá. Tá empate acirrado. técnico, praticamente. Metade tem medo, né? E metade acha que não vai ter problema nenhum. Major Jaime já está conosco, direto de Campinas. Boa noite, Major. Um prazer enorme receber o senhor aqui. Boa noite, doutor Denis. Dá os parabéns aí ao senhor Denis, a Priscila, também o doutor Daniel, né, Lisboa e também Wesley Ross, né, pessoas aí que batalham muito e têm feito muito pelo Brasil, né? Espero que vocês tenham muito sucesso aí nesse ano de 2022. Obrigado, Major. Obrigado. E trazendo a pergunta, né, eu já vou trazer um pouquinho também da minha parte, que é da nossa instituição Polícia Militar. Para quem tem medo, eu digo para você que não tenha. Tenha coragem, tenha essa vontade de ver o seu país, de ver você colocando a sua vontade de ver o nosso país crescer, se desenvolver. A gente ter orgulho do nosso governo, de políticos, né, que muitas vezes a gente não tem, né, esse orgulho de políticos. Eu estou político hoje, mas eu espero que a sociedade possa realmente ir à rua e com total tranquilidade. E eu vi até um internauta falando algo que eu vou trazer um pouquinho da minha experiência. Digo para vocês que tem uma diferença muito grande das manifestações que são feitas por conservadores, pela direita e pela esquerda. Conservadores, você vai ver muitas famílias, como o próprio Lisboa, né, e o Wesley puderam falar. Você vai ver crianças, vai ver mulheres, vai ver pessoas participando com a bandeira do Brasil, né, querendo ver realmente um espírito patriótico colocado em prática. Com relação à esquerda, a gente vai ver algo diferente. Infelizmente, a gente vai ver, sim, muitos jovens que estão perdidos, estão sendo manipulados por essa ideologia e muitas vezes aí, né, apelando para a violência. E é interessante isso, porque eu vou dar um rápido depoimento. Em 2013, eu era comandante de companhia aqui em Campinas, e vamos lembrar, junho de 2013 foram as grandes manifestações que começaram a acontecer no Brasil, e acho que muitos de vocês participaram. E naquele momento ficou muito claro, eu conseguia, como comandante do policiamento, ver a diferença entre aqueles grupos. Eu via grupos que vinham e procuravam a gente, a polícia militar, para tirar foto, como foi falado até
pelo Wesley, vinham, participavam, não tinham dúvida nenhuma em se responsabilizar pelo ato que estava acontecendo. E eu vi o outro lado. A esquerda, a gente não achava ninguém que se responsabilizasse pelo ato que eles estavam fazendo. Eles eram agressivos com relação à polícia militar, ofendiam até no microfone policiais militares, guardas municipais. Eram realmente muito, como são, né, infelizmente, muito intolerantes. E isso a gente vê acontecendo. Então a gente vê hoje no Brasil pessoas que falam do amor. Eu vi um outro candidato aí que quer voltar, né, que foi preso e quer voltar, falando do amor, falando de coisas bonitas, mas que na verdade prega exatamente o contrário. E o que a gente quer passar para vocês, né, para poder até gerar um debate, que vocês podem ter total tranquilidade. Se depender das polícias militares do Brasil, em qualquer estado, em qualquer cidade, nos mais de 5 mil municípios, você vai ter sempre a garantia da sua segurança, de poder participar de uma manifestação, porque lá vão estar policiais militares, policiais civis, guardas municipais, pessoas que estão trabalhando para garantir a sua segurança. Então, não tenha dúvida, participe, esteja presente, coloque sim o seu espírito patriótico e desenvolva isso, né? Principalmente com a sua família, com seus filhos e com as pessoas que você gosta, porque o Brasil corre um sério risco e nós precisamos que você esteja na rua mostrando o seu desejo de um país melhor. Major, muito obrigado pela sua participação, uma boa noite, foi um prazer falar com o senhor. Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês. Eu recebi aqui, nós temos na linha, já pode deixar pronto aí, parece que é um telespectador de Curitiba, o André. E antes eu vou só aqui uma mensagem que eu recebi do Gerson, também aí de Curitiba, que sempre foi uma pessoa muito envolvida em campanhas políticas, etc. Ele está mandando uma mensagem aqui para mim falando, olha, eu não vou não, porque depois desse fato aqui do tiro, eu tenho receio também de participar e levar um tiro. Olha onde chega, né? Olha o absurdo. A pessoa fica com receio de ir numa manifestação política, que é um direito da pessoa, né, na democracia, com medo de tomar um tiro. Mas vamos falar com o André de Curitiba, é isso? Boa noite, André, tudo bem? Boa noite, André aqui de Ponta Grossa. Ah, Ponta Grossa, estado do Paraná, um beijo aí no coração do povo de Ponta Grossa. E qual a sua opinião, André? A minha opinião é o seguinte, a gente está vivendo um momento muito triste em nosso país, né? Em que a gente tem problemas em todas as áreas, futebol, na vida aí, que a pessoa escolhe o que quer ser sexualmente e outras demais, etc. Aí, se eu for comentar muito, vai se estender muito. Então, eu acho que é muito triste, a gente tem que separar as coisas, que a gente tem o livre arbítrio de fazer o que a gente quer. Então, a gente tem que respeitar aquele livrinho da Constituição. E o livro da Constituição não está sendo respeitado. Tem muita coisa correndo aí que no momento não está sendo praticada. Praticamente está jogado na lata do lixo o livrinho lá. Mas você teria receio de participar de uma manifestação política? Com certeza sim. Não participaria. Tá ok, André. Muito obrigado pela sua participação. Uma boa noite. Boa noite a todos. Eu queria pedir agora à produção, se já estiver no ponto, vamos rodar o Povo Fala. Nós fomos às ruas aí de São Paulo para saber o que o povo pensa sobre o assunto. Pode rodar, por favor. Nós fomos às ruas de São Paulo para saber a opinião das pessoas sobre as manifestações políticas. Você teria medo de participar de manifestações políticas? Atualmente, sim. Atualmente está muito inseguro por causa do extremismo, né? As pessoas perderam a noção de limite de tudo, né? Tenho sim. Não. Porque eu acho que faz parte do nosso direito e atualmente a gente tem aquilo que nos resguarda em alguns momentos para poder participar. Sim, inclusive eu nem participo. Porque eu acho que é muito violento, as pessoas hoje em dia elas não respeitam mais a opinião política, né? Então acaba se tornando um movimento muito violento, então por essa razão eu não participo. Não, eu acho que não. Se for
de uma ideologia que eu concordo, não. Teria. Por causa da violência e eu também não... Eu tenho a minha opinião e eu não gosto de ficar discutindo com a opinião de outras pessoas. Cada um tem a sua. Nenhuma. Acho que isso depende da minha vontade. Se vier do meu interesse, sim, participaria. Não. Porque eu vivo numa democracia. E a democracia exige respeito e tolerância entre todos. Nada de discurso de ódio. Nós queremos, sim, conviver na paz. E na sua opinião, as manifestações podem ser perigosas? Eu queria pedir a Priscila para dar uma atualizada na nossa apuração da pesquisa e a opinião de mais alguns internautas. Por favor, Priscila. Pois não, doutor. Vamos lá. Olha só, a nossa enquete, que é a que está no Instagram, nós fizemos a seguinte pergunta, essa que aparece para você agora. Você teria medo de participar das manifestações políticas? 45% disse que sim e outros 55% disse que não. Já no nosso canal no YouTube também temos participações, eu vou ler agora. O César Augusto disse assim: respeito cabe em todos os lugares, é nítido a diferença entre as manifestações. O Charles comentou que precisa, ter um cuidado maior enquanto às manifestações e que sim, os dois lados estão errados, já se referindo ao caso que aconteceu, onde um rapaz perdeu a vida e o outro está em estado grave. E precisa ser apurado, assim disse o Charles. E aí, Iva, isso mesmo. Ela disse: na minha opinião, armas matam maus e bons. Nos Estados Unidos, querem desarmar. Aqui no Brasil, querem armar. O governo Bolsonaro é bom. Agora, já no nosso Instagram, também temos comentários. A Miriam disse assim: manifestação da direita é família e gente de bem. De esquerda só tem confusão. Essa é a opinião dela. E até disse assim: não tenho medo, porque as manifestações dos conservadores são sempre pacíficas e ordeiras. Doutor? Então, já saímos do empate técnico, né? Já. 45% mantém, a opinião que teria receio, de participar dessas manifestações políticas. E 55% já diz que não. Então, saímos do empate técnico. Já é maior o número de pessoas que fala que não teria medo de participar, não teria receio de participar dessas manifestações políticas. Nós temos mais um telespectador na linha, parece que é o Fábio Dermelindo Matarazzo, é isso? Boa noite, Fábio. Boa noite. E qual a sua opinião? Eu não tenho medo, eu participo. Eu só acho o seguinte, a gente tem que parar, que muitos artistas estão defendendo esse cidadão corrupto, que roubou o país, e veio 3 ministros defendendo o cara. Eu acho que nós estamos num país que está melhorando, mas a imprensa da esquerda não deixa o governo trabalhar. Então, está na hora da gente se juntar. Nós temos um país só, o Brasil. Nós temos que se juntar todo mundo para um país melhor. Não querer burlar nessa política. Entendeu? Nós temos que se defender. Por quê? E você teria receio de participar de uma manifestação política ou não? Não, não teria receio, porque eu sempre participo. Sempre, toda vez que tem a manifestação, eu vou na Paulista. Não. Tá ok, Fábio. Muito obrigado pela sua opinião. Uma boa noite. Queria voltar agora ao Fernando. Só para a gente, acho que centrar um pouquinho mais o assunto, porque a gente eu não quero partir aqui para problema eleitoral, que apoia um candidato ou apoia outro. Eu queria ficar um pouquinho mais restrito a esse aspecto aí violento que vem tomando conta das discussões nas ruas, nos ambientes de trabalho, nas manifestações e as consequências que, infelizmente, chegaram a um ponto inaceitável. Queria que o Fernando
abordasse um pouco esse assunto também, mais especificamente do lado das manifestações, da violência nas manifestações. Por favor, Fernando. Denis, faz alguns anos, né, o brasileiro começou a tratar a política, Denis, no Brasil após 2018, agora para 2019. Eu falo por mim mesmo, eu era uma pessoa, moro em periferia, tá? E, me desculpa, eu me lixava para a política. Essa é a grande realidade. O trabalho que eu faço na internet hoje, não tinha pretensão nenhuma de estar na internet falando ainda mais de política. Eu era muito ignorante de política mesmo. Então, era uma opinião minha, tá? Não queria debater com ninguém, vivia naquele mundinho de Nárnia, né? Ó, meu mundinho é esse, dá licença a todo mundo. E depois que eu perdi o meu emprego, graças a uma gestão sem pandemia numa nação como essa, perdi o emprego, eu comecei a observar um pouquinho mais, peraí, quem cuida do meu futuro, eu quero um futuro melhor, mas são pessoas que estão lá em cima que vai conduzir, né, uma nação para o caminho correto, o caminho que deve ir. E nesses anos que eu venho acompanhando manifestações, crescendo, porque a política você vai crescendo todo dia, não sou dono da razão, tá? Não tenho esse é o melhor caminho, isso aqui é para você, isso aqui... Não é assim que funciona. Há o debate de ideias, né, e o debate de opiniões, que isso é saudável, tá bom? Nós temos que entender que após aquela agressão ao candidato, na época, Bolsonaro, que marcou o mundo, né? Tentaram assassinar ele, até hoje ninguém conseguiu identificar quem foi os mandantes. Isso é muito fato, porque fica essa incógnita no ar, né? Peraí, o cara foi lá, deu uma facada nele, ninguém vai dar uma facada daquele jeito, se não for muito bem calculado, muito bem planejado. E aí eu comecei a acompanhar as manifestações. Eu comecei a observar as manifestações de Brasília, tive no Nordeste, tive no Sul, rodando São Paulo, tive o privilégio de acompanhar algumas manifestações de apoio ao candidato, ao presidente Bolsonaro hoje, né? E olhar as pessoas. Eu, como jornalista, tenho que levar informação, independente se você gosta ou não. Eu tenho que levar. Quem faz o filtro é o cidadão do outro lado. Agora, eu jogar para você, olha, é isso aqui que você tem que aceitar aí, cala a boca e pronto, não rola. Então, nós temos a opinião diversas. E as manifestações que eu acompanho, eu já vi celulares sendo perdidos, sendo entregues. É coisa de louco. Você vê uma paulista aí com 2,5 milhões, pessoas entregando o celular que achou no chão um carro de som anunciando. Então eu peguei e falei, rapaz... Isso não acontece do outro lado. Não, de repente você vê um celular sumindo do outro lado. Alguém achou um celular, uma carteira aí? Devolve só a carteira aí, beleza? Isso é tipo você aceitar o cara te roubar, né? Eu falei assim, eu já fui assaltado, eu já tive uma 9mm na minha boca, tá? Já tive uma arma na minha cabeça, então eu sei muito bem como é que funciona. Até hoje eu estou esperando os direitos humanos aparecer na minha casa para conversar comigo, mas nada disso. Então, assim, hoje o brasileiro, ele está consciente politicamente. Muitos ainda não querem sair da caixinha, debater, conversar. Eu vou ficar aqui para mim. Só que nós não temos tempo para isso. Hoje você está, Denis, num país muito capitalista. Você está vivendo hoje num país governado ali, você sabe, pelo Biden. Você está vendo o que está acontecendo aí. Porque eu tenho amigos aí que estão aí 24 horas. Eu trabalho com pessoas que estão nos Estados Unidos. E não está legal, está horrível. A economia está tudo descendo. Você sabe disso. Você entendeu? Até em estados que o Biden era positivo, está negativo. O negócio está feio onde você está, filho. Você entendeu? E aqui no Brasil, as pessoas se manifestando, conversando com as pessoas, é o start, é o acender. Eu não consigo ficar sentado numa cadeira aqui e olhar para o lado e ver uma Venezuela, que é a primeira reserva de petróleo do mundo, está ali do lado. Como alguém consegue ter tanto petróleo num mundo como hoje, globalizado, informado, e viver numa miséria daquela? É como o presidente Trump falou, o socialismo não foi mal injetado na Venezuela, ele foi bem aplicado, porque o povo hoje padece. Mais de 4,5 milhões de venezuelanos deixando a sua nação. Então, como você consegue ver pessoas fugindo Denis, eu não quero fugir do meu país. Eu não quero correr daqui. Eu não quero que meus filhos olhem para mim e falem, meu pai era um covarde, era um frouxo. Meu pai era um banana que não lutava. Então, assim, eu respeito o próximo, respeito as opiniões adversas. Eu não apoio quem é ladrão. Me desculpa, eu não apoio quem apoia um ladrão de celular, porque eu vi pessoas morrerem por causa de um celular, tá? E ainda tem pessoas que defendem isso. Eu vi mãe chorar porque perderam um filho por causa do celular. Então, nós não podemos perder os nossos valores. O Brasil tem que entender o seguinte, o brasileiro hoje é Deus, pátria, família e liberdade. Nós temos os nossos direitos. Para onde nós vamos levar um país com 200 e poucos milhões? Não dá para pôr numa balsa e fazer que nem faz o pessoal de Cuba para Miami, aí para os Estados Unidos, onde você está. Não dá para pegar uma balsa e atravessar. Você sabe o que é levar um ser humano a atravessar?
um oceano em cima de uma boia, Denis, para tentar sobreviver. Eu conversei com pessoas aí quando eu estive em Orlando. E o cara falou para mim assim, eu estou muito bem morando na rua aqui nos Estados Unidos do que tendo minha casa lá em Cuba. Então, quando você começa a ser... Não é só na boia, não, viu, Eu Fernando? sei. Não é só na boia, não. Você não tem ideia do que esse pessoal passa na mão de coiotes no México. Deus. Agora aqui, recentemente, no Texas, 50 pessoas morreram dentro de um caminhão. Exato. Dentro de um caminhão. Exato. Né? Pessoas que, lógico, imigrantes ilegais, mas... Aí já é um outro assunto. Wesley, você já estava aí concordando com o Fernando, já está dando seu pitaco também, agora fique à vontade. Olha, doutor Denis, eu penso o seguinte, eu vi pessoas aí dizendo que tem medo, né? A nossa enquete até desempatou um pouquinho, para 55 a 45. Gente, vão nas manifestações. Depende, você está em família? Qual é a sua família? A minha família é a família que, por exemplo, eu vi um vídeo, eu estava editando um vídeo justamente fazendo um comparativo de manifestações em uma delas. Eu vi um vídeo de um círculo de pessoas, de adolescentes, fizeram um ciclo para defecarem, a moça tirou literalmente a peça íntima para defecar em cima da imagem da Nossa Senhora Aparecida. E eu sou um pastor, não pratico a fé de liberar uma fé a uma imagem, mas respeito. Exato. E ali estava ela defecando em praça pública, numa manifestação, com faixa fora Bozo e tal. Tá, mas você vai se sentir família? É a sua família? Então vai defecar junto. Ninguém vai te matar porque você está defecando junto com as pessoas. A sua família o que é? É levantar uma bandeira do Brasil, fazer uma oração, orar o Pai Nosso, então você vai estar em família. Ninguém vai te atacar na Paulista quando for uma manifestação de direita, você que está com medo, porque você vai estar em família. Vai ter um monte de cristãos perto de vocês, cristãos espíritas, cristãos protestantes, que eu, no meu caso, que sou um pastor evangélico, vai ter os cristãos católicos, você vai estar em família. Se o esquerdo aparecer ali, ele morre, porque imagina, morre no sentido que eu digo assim, de enfrentar uma multidão contrária a ele, ele é louco, né? A mesma forma, não vai um direita lá no Vale do Engabaú, na manifestação de esquerda, não estão queimando pneu, defecando, não, lá é a sua família. Você se sente bem lá? Então, ou de um lado, ou de outro, só você fica esperto, porque lá de vez em quando roda uma bomba, a polícia vai soltar uma bala de gás, né? Lá, porque na direita nunca teve. Mas você vai estar em família. Escolha a sua família, você não será atacado. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que houve para você gerar um medo, o que aconteceu? Foi um caso isolado, uma festa isolada, então você não pode ir num bar comprar um refrigerante, na padaria, porque a maioria das facadas e tiros acontece em lugares assim, é no boteco, é na farmácia, é na esquina, é você com um celular, ou você em cima de uma moto, quando o cara chega com a fala, perdeu, ou seja, você não pode viver no mundo. Então, vá para a manifestação, é seu direito constitucional, como eleitor, como cidadão, e de preferência, se você for um direita, pode ir despreocupado, leva a sua criança, leva no carrinho de bebê, tá? A polícia não vai estar lá para te atacar, vai estar lá para ouvir a palavra de Deus, lutando pelo nosso país. É assim que tem sido. Então, só vim dar um conselho e reforçar para você. Não perca as esperanças pelo seu país, lute, vá à rua, você precisa. Wesley, agora eu queria passar para o doutor Daniel. E uma frase, doutor, o senhor que é mais envolvido com a área mais voltada à esquerda, que é lógico, a gente tem que respeitar todas as opiniões, e eu acho que nada é definitivo, né? Num lado só tem gente boa e no outro lado só tem gente ruim. Eu acho que o caminho não é esse. Mas a esquerda, ela utilizou agora uma expressão do presidente Bolsonaro, dizendo, até tentando fazer um link com essa morte no Paraná, falando, vamos metralhar a petralhada. O senhor acha que isso daí não coloca mais lenha na fogueira, não tem um efeito prático nenhum, a não ser de incitar mais a violência, doutor? Sim. Eu reforço o que os companheiros falaram aqui, que os colegas falaram, de ir participar das manifestações, porque a gente não está em Cuba, onde é proibido, né? Um regime de partido único, onde é proibido se manifestar, ou Coreia do Norte. Aqui a gente tem muitos partidos. O presidente que ganhar vai governar, né? Esse negócio que vai implantar o socialismo é bobagem, não existe. Nós somos um país de partidos sociais-democratas, né? Todos são social-democratas, mesmo o PT, PSDB. E o nosso país, ele respeitou, né? O Fernando Henrique ganhou, depois o Lula ganhou, a Dilma... depois o Bolsonaro ganhou, assim. Então, assim, somos um partido jovem, um país jovem na democracia,
E eu acho que é isso que eles falaram. Vamos às manifestações, seja você de esquerda ou de direita. E assim, democracia é isso, não é forçar as pessoas a pensar do seu jeito, mas convencer, conversar, né? Os dois colegas são candidatos aí, pré-candidatos, e se forem eleitos vão aprender que no parlamento, então, você precisa conversar muito, convencer os outros das suas ideias, e é isso que é a democracia, a gente conviver num país, respeitar as ideias diferentes, e é assim que a gente vai progredir. Ok, obrigado, doutor. Eu queria pedir a você que está votando, participando da nossa enquete, nós vamos encerrar daqui 2 minutinhos a votação, tá? Então você ainda tem tempo de votar. Nós vamos agora ouvir um outro telespectador, a Daniele de Campinas, e na sequência eu volto com a Priscila para o encerramento da pesquisa. Boa noite, Daniela. Daniele, tudo bem? Isso, boa noite, tudo bem? E qual a sua opinião, Daniele? Bom, eu acho que todo cidadão que se preocupa com a sua nação, com a liberdade não sua, mas dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos, devem de alguma forma participar. Seja na Paulista, seja na sua cidade, ou seja também através da internet. Hoje nós temos aí as sessões das câmaras, tanto municipal, estadual e até mesmo a federativa, sendo transmitida através da internet. Você não tem tempo de ir na Paulista ou de se manifestar em frente à prefeitura ou órgão da sua cidade? Você pode estar fazendo sim pela internet. E o fato de você ter medo apenas municia uma parte da política, que no caso para mim é a esquerda, de continuar aterrorizando. Porque, infelizmente, boa parte da imprensa, que não é justa e nem correta, quando trata das manifestações da direita, chama de atos antidemocráticos, supostamente terroristas, que impõem militância ou que causa terror ou que vai causar uma dissensão dentro do país. Mas quando se trata das manifestações da esquerda, que nós vemos, e isso ninguém da direita precisa estar dizendo, os próprios militantes da esquerda fazem: roubo de celulares, uso indiscriminado de drogas, balbúrdia, quebradeira. Isso você não vê na direita. Mas a imprensa, ela não noticia isso. E aí faz com que haja uma insegurança. No caso que aconteceu, que está repercutindo na mídia, da questão do suposto bolsonarista ter atirado no que era do PT, a verdade está aparecendo, as notícias estão chegando e a gente está vendo que não é bem assim. A própria família, uma parte da família desse senhor que morreu, independente se ele é de direita ou de esquerda, eu acho que ninguém tem o direito de tirar a vida do outro, a não ser Deus, mas infelizmente a criminalidade, a imprudência, a ignorância faz com que isso aconteça. Eles mesmos disseram que a esquerda, inclusive alguns partidos da esquerda, estão usando isso como palanque. Nunca se importaram e nunca se importarão, porque a única coisa que eles desejam é isso, o poder pelo poder. Nós vemos claramente a diferença nas ruas, a diferença na mídia, a diferença no tratar e no falar das pessoas. Então eu acho que se você quer um país mais justo, mais livre, e eu discordo com a fala, deste último senhor que falou, esqueci o nome, de que não vai implantar o socialismo, doutor Daniel, que não vai implantar o socialismo, não vai implantar o comunismo, é assim mesmo que a gente começa, a gente desmistifica isso, fala para a pessoa, imagina, isso nunca vai acontecer, aqui é um país democrático, aqui é um país livre. A Venezuela também era assim, a Argentina também era assim, o Chile também era assim, e olha o que eles estão se tornando. A Venezuela está abaixo da linha da pobreza, e não é as pessoas não, é o país inteiro. A Argentina está quase lá, acho que a Argentina ficou com inveja, né? A gente não quer o comunismo só para vocês, ou também juntos. Está quase lá. E o Chile está caminhando a passos largos. Acha que no Brasil não vai acontecer a mesma coisa? Os que estão dentro da esquerda, que estão almejando aí alcançar um cargo eletivo, né? Seja de presidente, de governador, de deputado, já falaram isso. Querem regulamentar a mídia. O que é isso, regulamentar a mídia?
colocar uma mordaça na pessoa. Daniele, desculpe te interromper, é que realmente nosso tempo está acabando. Queria te agradecer pela sua participação. Uma boa noite. Uma boa noite para vocês. Eu que agradeço ter participado. Vamos lá, Priscila. O final da nossa pesquisa aqui, como é que ficou o resultado final? Bom, vamos lá, doutor Denis. 45% disse sim, ter medo de participar de manifestações políticas. E outros 55% disse que não. Essa foi Priscila, a nossa enquete de hoje. Muito obrigado aí pela sua participação. Então, o número se manteve, 45% diz que tem receio de participar nessas manifestações políticas e 55% diz que não tem receio de participar dessas manifestações. Muito obrigado a você que participou, que deixou a sua opinião sobre o assunto. Eu queria passar agora aos nossos convidados para o encerramento, considerações finais, pedindo, por favor, 1 minuto a cada um no máximo, aí, porque o nosso tempo já está estouradíssimo aqui, e já agradecendo a participação, começando pelo Fernando, na sequência o Wesley e o Dr. Daniel. Por favor, Fernando. Denis, primeiramente agradecer a equipe, a produção, todos que participam desse trabalho. Muito obrigado pelo espaço. E um espaço onde a gente pode realmente debater um pouquinho melhor, né? Oxalá se todas as emissoras tivessem essa oportunidade de debater, um debate livre, né, consciente. Eu sempre digo, né, no meu trabalho virtual, sempre digo, gente, juntos nós somos imbatíveis. Separados seremos dizimados. Acontece que alguns vão apanhar primeiro e outros vão apanhar depois, mas vai todo mundo apanhar, tá? Não se preocupa. E eu sei que, por mais que eu luto, por mais que eu corra, eu não quero deixar um país para os meus filhos onde eles amanhã têm que montar a malinha e ir embora, Denis. Então a gente vai até o fim, pelo correto e pelo justo. Até o fim. Obrigado, tá? Que Deus abençoe você mais e mais aí. Muito obrigado. Queria passar agora ao Wesley para as considerações finais, depois o Dr. Daniel e o Major também, que gentilmente está nos esperando aí pelo VMix. Por favor, Wesley. Doutor Denis, obrigado a todos vocês que estão assistindo, que vão postar depois. Obrigado, meus amigos aqui. Olha que aula de democracia, né? A gentileza do Daniel, fiquei maravilhado de bater. Já desde o camarim já teve um papo muito saudável, muito legal. Estou sempre com Lisboa, sabendo que esse espaço está aberto para colocarmos para as pessoas ideias. Deus abençoe todos vocês, muito obrigados e mais uma vez eu reforço. Vão para as ruas, é seguro e é um direito, e isso reforça aquilo que você defende. Obrigado. Amém, muito obrigado, foi um prazer recebê-lo. Doutor Daniel, por favor, suas considerações finais. Doutor Denis, agradeço também o convite, fiquei muito contente de conhecer os colegas, o senhor, toda a equipe, parabéns pelo programa e que façam mais isso, trazendo gente para debater o contraditório também, né? Porque democracia é isso, ter o contraditório, respeitar a opinião do outro e tenham certeza que é importante ter esquerda também. Se você quer eliminar a esquerda, você elimina a direita e vice-versa. Só existe a direita porque existe a esquerda e a gente tem que conviver nisso aí. A democracia é isso, o desenvolvimento só vai vir assim, né? A política pública boa é aquela que sai do debate público, da discussão de ideias. Muito obrigado, boa noite a todos, parabéns pelo programa mais uma vez. Boa noite, obrigado, doutor Daniel. Major, o senhor gentilmente aí aguardou até a sua participação final, uma boa noite, muito obrigado. Suas considerações finais, Major. Eu agradeço, Denis, agradeço a toda a produção, agradeço todo o programa, que vocês tenham muito sucesso aí. E, para finalizar, a gente pede realmente que Deus possa abençoar a nossa nação e que a gente possa, né, em todos esses debates, que a racionalidade seja o principal, que a gente possa pensar realmente no Brasil, que a gente possa pensar nas famílias, pensar naquilo que a gente quer realmente como nação. Não de um grupo ou simplesmente buscar o poder, né, e assumir esse poder para destruir o outro. E tenho fé que isso vai acontecer, né, e que todos vão ter um país muito melhor. Um grande abraço a todos. Obrigado. Muito obrigado, Major. Um prazer falar com o senhor. E lembrando, se você quer assistir novamente esse programa ou qualquer outro programa já veiculado, basta você acessar o nosso canal no YouTube, que está aparecendo aí na tela. No YouTube, Programa Na Sua Opinião.
E na próxima quarta-feira, às 10 da noite, querendo Deus, estaremos novamente aqui com mais um tema polêmico. Uma boa noite e um ótimo final de semana a todos.